Para quem não conhece, pessoal, FTP significa File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos, tá? O que vem a ser isso, pessoal? Tá? Vamos imaginar o seguinte: você tem a sua empresa, tá? E você tem vários clientes, tá certo? Esses clientes precisam acessar o seu servidor, a sua máquina, tá? Ficaria mais fácil para eles acessar a sua máquina e pegar aqueles arquivos, tá? Via internet, do que você ter que ficar mandando por e-mail, esperar ele receber, né? Do que ele poder, por exemplo, você ter que mandar um CD para ele, ou mandar um DVD, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Fica muito mais fácil se ele tiver acesso à sua máquina, né? Lógico, com toda a segurança para você, para que ele possa pegar esses arquivos, tá? Então é isso que a gente vai. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Aqui eu criei para vocês um mapa de FTP, tá? Fiz um exemplo simples aí no software Dia, tá? Que eu utilizo ele aqui, para vocês poderem entender o significado e como funciona esse serviço de FTP, tá? Imaginamos o seguinte cenário, pessoal. Aqui no caso, na classe A, nós temos um servidor FTP, tá? Olha aqui, ó. Aqui está o meu computador, meu servidor. Aqui no meio de tudo isso tem a internet, tá? As duas máquinas têm que estar ligadas na internet, óbvio, tá? E aqui eu tenho o meu cliente, tá certo? Esse cliente, através da internet, ó, ele vai acessar a minha máquina, vai pegar a informação que ele quer, vai puxar e vai jogar para a máquina dele, tá? Acessando o que? Um FTP, tá? Eu coloquei um FTP aqui fictício, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona isso, tá certo? Então lá no browser, pessoal, lá no Internet Explorer, ele vai apagar lá e vai escrever ftp : e vai colocar o IP da pessoa, tá? A gente vai chegar nesse ponto aqui de IP, tá? Porque a maioria dos IPs, pessoal, são IPs dinâmicos, tá? Ou seja, esses IPs mudam a cada nova conexão que você faz com a internet, tá? A gente vai aprender o que é IP fixo, o que é IP dinâmico e como poder trabalhar com isso dentro do nosso FTP, tá certo? Então, voltando ao assunto, ele vai acessar a minha máquina através, né, desse FTP que eu vou estar disponibilizando para ele, e na minha máquina vai ter um programa, tá, instalado para controlar o acesso de usuários e pastas, tá certo? Ou seja, ele só vai acessar determinada pasta, tá? Aquela pasta que eu determinei para ele, com um login e uma senha, tá certo? E você, como administrador do servidor, vai estar sabendo, assim que ele entrar na sua máquina, que ó, fulano de tal acessou a minha máquina, ele tem lá, ele tá pegando tais arquivos, quais foram os arquivos que ele fez o download, tá certo? Todo esse controle você tem que ter aí com um servidor FTP, tá ok? Interessante, tá? Nessa nossa próxima janela, nós temos um programa, tá? Justamente que faz isso, que é o programa Caesar FTP, tá? Vocês vão estar encontrando esse programinha na internet, tá? É só digitar lá Caesar FTP /download, tá? Mais download, que vocês vão estar encontrando, tá ok? No nosso DVD também, aqui ó, a gente vai ver, né, que esse semáforo aqui, ele controla, vamos supor, tem 10 conexões, tem 10 pessoas conectadas ao meu servidor, eu quero parar, eu só quero que essas 10 pessoas fiquem. Dá para você vir aqui ó, e colocar ele em estado de espera, no sinal amarelo, ou seja, somente aquelas 10 pessoas vão continuar fazendo o download, não vai entrar mais pessoas, né? Você pode criar contas de usuário, tá? Desligar o servidor a hora que você quiser, tá certo? E agora a gente vai instalar, pessoal, o nosso servidor FTP, tá? No caso aí, o Caesar FTP. Então vou vir aqui na minha pasta, tá? Ele vai estar aqui em aplicativos, tá? Olha ele aqui, ó, Caesar FTP. 2 cliques, install, ó, sim. Vamos dar um next, tá? Esse processo é bem simples, yes. Vai instalar na pasta arquivos e programas, sim, next, next, criar um ícone na área de trabalho e install,
Finish. Ok. Tá? Pronto. O nosso programinha já está instalado, pessoal. Nosso programinha de FTP já está instalado. Tá ok? Hoje é uma sequência de aulas, tá? Essas aulas estão no nosso DVD de redes, tá certo? E a gente vai fazer várias vezes, né? Vamos criar vários passos aí, né? Passo a passo, certinho, como montar um servidor FTP, tá certo, pessoal? E para começar, eu gostaria de explicar, né, a finalidade do FTP, para que ele serve, né? Então eu criei aqui um slide para vocês no PowerPoint, onde eu vou estar explicando esse processo de transferência de arquivos, tá? Então vamos lá, vou apertar F5 aqui, vamos começar. Para quem não conhece, pessoal, FTP significa File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos, tá? O que vem a ser isso, pessoal? Tá? Vamos imaginar o seguinte: você tem a sua empresa, tá? E você tem vários clientes, tá certo? Esses clientes precisam acessar o seu servidor, a sua máquina, tá? Ficaria mais fácil para eles acessar a sua máquina e pegar aqueles arquivos, tá, via internet, do que você ter que ficar mandando por e-mail, esperar ele receber, né, do que ele poder, por exemplo, você ter que mandar um CD para ele, ou mandar um DVD, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Fica muito mais fácil se ele tiver acesso à sua máquina, né, lógico, com toda a segurança para você, para que ele possa pegar esses arquivos, tá? Então é isso que a gente vai aprender nesse curso aqui, né, nessa parte do nosso DVD de redes, a como montar esse servidor FTP, tá? Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Aqui eu criei para vocês um mapa de FTP, tá? Fiz um exemplo simples aí no software Dia, tá? Que eu utilizo ele aqui, para vocês poderem entender o significado e como funciona esse serviço de FTP, tá? Imaginamos o seguinte cenário, pessoal. Aqui no caso, na classe A, nós temos um servidor FTP, tá? Olha aqui, ó. Aqui está o meu computador, meu servidor. Aqui no meio de tudo isso tem a internet, tá? As duas máquinas têm que estar ligadas na internet, óbvio, tá? E aqui eu tenho o meu cliente, tá certo? Esse cliente, através da internet, ó, ele vai acessar a minha máquina, vai pegar a informação que ele quer, vai puxar e vai jogar para a máquina dele. Tá? Acessando o que? Um FTP, tá? Eu coloquei um FTP aqui fictício, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona isso, tá certo? Então lá no browser, pessoal, lá no Internet Explorer, ele vai apagar lá e vai escrever ftp : e vai colocar o IP da pessoa, tá? A gente vai chegar nesse ponto aqui de IP, tá? Porque a maioria dos IPs, pessoal, são IPs dinâmicos, tá? Ou seja, esses IPs mudam a cada nova conexão que você faz com a internet, tá? A gente vai aprender o que é IP fixo, o que é IP dinâmico e como poder trabalhar com isso dentro do nosso FTP, tá certo? Então, voltando ao assunto, ele vai acessar a minha máquina